Você, como eu, deve ter ouvido já falar que as emoções e os pensamentos negativos fazem mais mal para o nosso corpo do que vírus e bactérias. Mas eu não sei se você, como eu, nunca tinha ido atrás dessa informação, porém agora eu fui. E hoje eu vou te apresentar a glândula timo e você vai ficar de queixo caído como eu fiquei. Oi, meu nome é Roberta Caruso e estou me recuperando de um burnout horroroso. Se você é novo aqui, recomendo que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu tinha burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso. Ou se você quer comprar o meu livro, todos esses links estão aqui no descritivo, junto com qual é meu Instagram e qual é o link do Spotify, onde você pode ouvir a maioria dos áudios dos vídeos aqui do canal. E bora pro vídeo! Sabe aquela sensação de coração apertadinho? Pois é, meu amigo, isso é mais uma coisa que não é só coisa da sua cabeça. Acontece que a glândula timo, ela fica muito pertinho do coração e quando a gente fica triste, ela encolhe. A glândula timo é um dos pilares do nosso sistema imunológico, junto com a espinha dorsal e com nossas conhecidas glândulas adrenais. Ou seja, basicamente o que a gente fez nos últimos anos foi trabalhar incessantemente para destruir as defesas do nosso organismo. A gente fez as nossas glândulas adrenais estafarem a ponto de quase parar de trabalhar e a gente fez a nossa glândula timo perder a vitalidade. E é por isso que a imunidade de todo mundo que chega a um burnout vai para o beleléu. A glândula timo, ela faz uma conexão do nosso organismo com o mundo externo e vice-versa. O que na prática quer dizer que ela é sensível às palavras, ao toque, aos gestos, aos sons, aos cheiros, às palavras, aos pensamentos, aos sabores e ataque de vírus e bactérias e tudo que possa abalar o nosso sistema. Mas o mais curioso é que ela cresce quando a gente está feliz, ela encolhe quando a gente está triste e quando a gente está doente ela praticamente desaparece. E a gente entende melhor a importância dessa glândula no nosso sistema, no nosso organismo, quando a gente descobre que a origem da palavra timo é do grego timos, que quer dizer energia vital. Eu falei na live outro dia sobre tratamentos de burnout e comentei que eu estou fazendo um novo tratamento agora em que a avaliação médica é feita toda por um método chamado Bidort. E foi o médico desse ambulatório que eu estou indo que me mandou estimular a glândula timo. Só que lá eles não dão muita informação, eles basicamente te falam o que é para você saber, o que é para você fazer, e eu, como sou muito da curiosa, sempre vou pesquisar. E na hora que eu fui pesquisar, foi aí que eu fiquei de queixo caído. Porque o que eu tenho falado aqui nos vídeos mais recentes do canal? Que a gente chega no burnout porque a gente fica se encolhendo, se diminuindo, tentando ser quem a gente não é, mas quem a gente entende que as pessoas esperam que a gente seja. Com medo da crítica, do erro, com medo da rejeição, com a autoestima e com a noção de alto valor lá no pé. Com medo o tempo todo, estressado, se sentindo injustiçado, com raiva, enfim. Eis aqui o que mais abala a glândula timo. Pensamentos negativos, autoestima baixa, sentimentos e emoções negativas como ódio, como raiva, como medo, depender da aprovação do outro. E o que a gente precisa fazer, em essência, para se recuperar de um burnout? Entender o nosso valor, o nosso potencial, a nossa força, o nosso tamanho. Agora me conta como que a gente faz isso se a gente ensinou o nosso corpo, em todos os níveis, a entender que é o contrário disso, o que ele deve fazer. Bom, a gente precisa fazer o nosso tratamento médico para a nossa imunidade voltar ao nível aceitável, ao nível ideal, para as adrenais se recuperarem, para o nosso sistema autônomo se reequilibrar e para mais de 1 milhão de outras coisas cujas funções foram alteradas para o corpo para que a gente sobrevivesse no meio do que ele entendeu que fosse tanta ameaça, risco e perigo para a nossa vida. E a gente passou essa mensagem para ele através do nosso medo. A gente precisa fazer terapia com o psicólogo para entender como a gente reage às coisas, para se conhecer melhor, para conseguir mudar a nossa forma de lidar com as coisas e o nosso padrão de pensamento e de comportamento. Mas faz parte da nossa lição de casa também, além de mudar a alimentação, de aprender a meditar, a gente estimular a nossa glândula timo. E eu não sabia disso até outro dia.
Como eu acho que você poderia não saber também, cá estou para te contar minha nova descoberta. E como que a gente faz isso? Mas antes eu quero te falar que se você está achando que eu estou exagerando, se você não entendeu exatamente ainda a importância disso e não sabe por que eu estou tão empolgada aqui, queria propor que você fizesse um teste que, aliás, é método Bidort. Como é esse teste para você entender como a glândula timo, como a sua glândula timo reage? Você vai fazer assim com a mão, vai fazer uma rodinha com os seus dedos da mão, tá? E aí você vai pedir para uma outra pessoa tentar abrir essa rodinha, tá? Então você está com a rodinha aqui, você vai pedir para outra pessoa tentar abrir assim ou assim, pegando aqui nos seus dedos assim e tentando abrir, tá? Enquanto a pessoa tenta abrir essa rodinha dos seus dedos, você pensa numa coisa que te deixa feliz. Pode ser alguma passagem da sua vida, uma situação com uma pessoa, pode ser sorvete de chocolate, alguma coisa que faça você se sentir feliz. Aí você faz a rodinha e a pessoa vai tentar abrir. Presta atenção na dificuldade ou na facilidade que ela vai ter para abrir os seus dedos. Aí você vai fazer a mesma coisa de novo, só que dessa vez pensando em uma coisa que te deixa infeliz. Pode ser uma situação triste, pode ser salada de quiabo com baba. De qualquer maneira, você vai pensar nessa situação, fazer a rodinha e a outra pessoa vai tentar abrir essa rodinha dos seus dedos. E você vai prestar atenção na dificuldade ou na facilidade e na diferença dessa dificuldade ou facilidade de abrir a rodinha de quando você está pensando numa coisa que te deixa feliz e de quando você está pensando numa coisa que te deixa triste. Tá, e como a gente pode colaborar para essa recuperação da nossa glândula timo? Eu vou te mostrar alguns exercícios, vou te mostrar o que o médico pediu para eu fazer e outros que eu pesquisei que também são legais. Mas antes, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Tudo o que é recomendado numa recuperação de burnout é também o recomendado para colaborar com a glândula timo. Ou seja, se alimentar de maneira saudável, evitando açúcar, evitando farinha de trigo, evitando leite, evitando glúten, se movimentar dentro dos limites da sua fadiga e do seu corpo, aprender a respirar direito, fazer exercícios de relaxamento, de meditação, de mindfulness, para você desacelerar os pensamentos, para você começar a se acostumar e a treinar sua mente para viver muito mais consciente do momento presente e fazer as coisas menos no piloto automático. Investir no autoconhecimento, evitar estresse, ficar longe de relacionamentos tóxicos, enfim, tudo o que é recomendado numa recuperação de burnout é o recomendado para estimular a glândula timo. Mas tem os exercícios específicos que a gente pode e deve fazer. Ah, antes do exercício, uma outra coisa. Outra coisa que é importante é a gente começar a treinar nossa mente na questão da gratidão. Porque a gente ensinou a nossa mente e, por consequência, o nosso corpo a reagir a tudo, focando no que é ameaça, no que é perigo, no que pode dar ruim. E quando a gente começa a conscientemente perceber as coisas que acontecem na nossa vida, pelas quais a gente pode ser grato, isso vai mudando esse hábito, esse adestramento que a gente fez, esse piloto automático da nossa mente. Quando a gente para perceber as coisas que estão dando certo, as coisas que podem dar certo, as coisas que não oferecem risco nenhum, as coisas pelas quais a gente pode ser grato, a gente vai treinando a mente a fazer o contrário do que ela vem fazendo nos últimos anos. Ok, os exercícios. O que o médico lá do ambulatório Bidort falou para que eu fizesse e eu estou fazendo todos os dias. 4 vezes por dia, durante 7 minutos. Eu estimulo a glândula timo dando uns soquinhos, deixa eu vir mais pra cá. Ela fica bem aqui, ó, tá vendo, ó? Peitão, ombro, aqui bem na frente do coração, tem um osso aqui. Você faz assim com a mão e você vai dar soquinhos nessa região. A intenção é a gente estimular o sangue a vir para essa região, porque você dá uma acordada na glândula timo, tá? Então você vai fazer soquinho. Eu faço durante 7 minutos. Na internet eu vi que a recomendação é que sejam feitos pelo menos uns 5 minutos ao acordar e antes de dormir. Eu estou fazendo 4 vezes por dia, 7 minutos, porque foi o que o médico me recomendou. Eu tenho rodadas de remédio do meu tratamento e cada vez que eu faço uma rodada de remédio eu vou lá e dou soquinho 7 minutos na glândula timo.
Exercício número 2, não é para fazer todos, vê qual você se identifica, escolhe um e bora. O exercício número 2 é a gente fazer na mesma região, ao invés de soquinho, você fazer uma estimulação esfregando, tá? Então, ao invés de soquinho, você esfrega como se você estivesse esquentando, como se você quisesse produzir fogo entre a sua mão e o seu peito. Outro modo que você pode fazer esse exercício é com a ponta dos dedos. Então você, com a ponta dos dedos, vai dando batida. Tá? De qualquer maneira, você está chamando o sangue para vir para essa região, estimulando a timo a trabalhar de uma forma mais... É como se ela estivesse hibernando e a gente estivesse chamando ela para a vida. Vamos, timo! Ânimo! Enquanto você está fazendo esses exercícios, seja soquinho, seja pontinha do dedo, seja esfregando, você tenta pensar em coisas boas ou não pensar em nada, ou seja, focar no momento presente. Vão vir pensamentos, porque você está vivo, é normal que os pensamentos venham. A única coisa que você deve prestar atenção é não se engajar nesses pensamentos, como quando você está meditando. Vem o pensamento, não briga com ele, do mesmo jeito que ele veio, ele vai. E continua a vida. Outro exercício é você inspirar e expirar todo o ar que está no pulmão falando A. Então, e vai até o pulmão esvaziar. Essa vibração também estimula a glândula timo. Tem alongamentos também que você pode fazer para complementar esses primeiros exercícios. Então você escolhe um desses 4 exercícios que eu acabei de te falar e aí você complementa ou não, é opcional, com um desses alongamentos que eu vou te contar agora. Primeiro alongamento, deixa eu vir mais para cá, é você abraçar o seu ombro. Então com a mão direita, você abraça o ombro esquerdo e ó, você vai fazendo assim com a mão, esticando o máximo que você conseguir dos músculos aqui do braço. Fica um pouquinho, outro lado. Faz isso algumas vezes, de preferência inspirando e expirando bem devagarzinho. Outro alongamento é você colocar as mãos na nuca e aí você inspira e abre, expira e fecha. Inspira, abre o peito e toma consciência dessa sensação de abertura. Expira, fechando até onde der, que tem uma cabeça no meio, né? Você não vai conseguir encostar os cotovelos. E aí você inspira e expira, fazendo isso bem devagar. Quando a gente tem pensamentos e emoções ruins, a glândula timo começa a ficar estafada, igual acontece com as adrenais, pelo mesmo motivo. Quando o corpo está lutando contra vírus, contra bactérias, é um inimigo visível, tangível. Quando o organismo entende que está sendo ameaçado, esses órgãos começam uma luta contra o inimigo, contra a ameaça, porém, nesse caso, o inimigo não existe. Então, a timo fica lutando contra o nada. E aí chega uma hora que ela simplesmente não tem mais força. É o que acontece com as adrenais. Elas ficam produzindo um monte de hormônio para que a gente esteja sempre em posição de lutar ou fugir contra ameaças e contra inimigos. E chega uma hora que ela perde a força. Ela não consegue mais lutar. Da glândula adrenal, a gente deixa o médico cuidar. Mas da glândula timo, a gente precisa se esforçar um pouco mais, porque justamente a nossa forma de pensar faz com que ela funcione melhor ou pior. Não é incrível? E não é incrível que a gente não sabia disso até agora? Você que sabia, parabéns, mas eu não sabia, tenho certeza que tinha mais gente que não sabia. Da importância que tem no nosso tratamento essa estimulação da timo. E eu acho que quando a gente vai entendendo cada vez melhor as consequências que a nossa forma de pensar tem no nosso corpo, vai ficando mais fácil para a gente se conscientizar da importância que deve ter a gente se esforçar na lição de casa da terapia, para que a gente entenda como a gente funciona, como a gente gera estresse para o nosso corpo, como a gente altera as funções do corpo e como a gente pode fazer o contrário desse processo. Fácil não é, rápido não é, mas vai valer a pena, porque de outra forma a gente vai continuar sempre com um organismo funcionando mal ou menos, funcionando sempre no limite. A gente vai estar sempre vivendo no modo de segurança, com os risquinhos da bateria bem baixo. E a gente não merece isso, a gente merece força total e energia vital. Nisso, foca na glândula timo.
Dá um soquinho, faz uns alongamentos, se alimenta bem, respira, faz sua terapia, vai no seu médico, colabora e vai dar tudo certo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço sempre que você dê seu like, seu dislike, qualquer engajamento faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele vai oferecer para mais pessoas. E você sabe tão bem quanto eu a sensação maravilhosa que é quando a gente encontra outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Até semana que vem!